Muitos não sabem disso, mas existe um cinturão no UFC que teve apenas 3 donos na sua história. Nós não estamos falando de nenhum cinturão peso pesado, peso leve, nenhum cinturão convencional. Esse cinturão é o símbolo do lutador que se recusa a jogar seguro, que vai para a guerra, que busca entregar o maior espetáculo possível. O cinturão BMF, do inglês Baddest Motherfucker, que traduzindo para o português bem dizido seria o cinturão do cara mais fodão de todos. Esse cinturão, que foi criado em 2019 e até hoje foi disputado 4 vezes, será posto em jogo pela 5ª vez no UFC 326, numa das lutas mais aguardadas pelos fãs de MMA. Uma revanche, um clássico, 2 lendas do esporte que vão se colidir em Las Vegas para bater o martelo e definir qual dos dois é o brabo do UFC. Na história de hoje eu vou te mostrar o nascimento do cinturão BMF, bem como a linha do tempo com todos os detentores desse cinturão e as lutas memoráveis que eles entregaram, e finalmente como viemos parar aqui nesse clássico do UFC 326. O cinturão BMF foi criado pelo UFC como um título simbólico, fora das tradicionais categorias de peso e fora da lógica de campeão mundial. A ideia desse cinturão é justamente homenagear os lutadores que trazem coragem, ação, espetáculo, aqueles que jogam para vencer e não para sobreviver e arrastar uma vitória burocrática segura por pontos. Em 2019, o cinturão BMF inaugural foi carregado por Dwayne The Rock Johnson, adicionando ainda mais espetáculo e grandiosidade a esse título simbólico. Diferente do título mundial de campeão indiscutível do UFC, o título BMF não confere campeão absoluto da categoria. Ele não está necessariamente ligado à divisão, aos rankings ou uma defesa obrigatória. Ele é um troféu de bravura, estilo e espetáculo. Em outras palavras, ele é basicamente um certificado de meu brother, parabéns, você tem culhão. O cinturão BMF segue o modelo do cinturão tradicional com um formato de 5 rounds. E talvez você não sabia disso, mas a história de hoje é um oferecimento de absolutamente ninguém. E como ainda não tem ninguém patrocinando esse vídeo, nem esse canal, eu convido você a se tornar membro do Clube da Luta. Basta ir lá na bio do canal, clicar em Seja Membro. Lá você vai encontrar um vídeo meu explicando certinho como funciona o clube, e assim você vai me ajudar a fazer esse canal chegar longe. Vamos mergulhar agora na linha do tempo do cinturão BMF no UFC, desde a disputa inaugural em 2019 até a disputa mais recente em julho de 2025 e a próxima disputa já confirmada para fevereiro de 2026. No dia 2 de novembro de 2019, no Madison Square Garden em Nova York, a luta de Nate Diaz contra Jorge Masvidal foi marcada para definir o primeiro detentor do cinturão BMF do UFC. E para contextualizar a criação do inaugural cinturão BMF, eu preciso de apresentar os personagens Nate Diaz e Jorge Masvidal. O Nate Diaz é basicamente um maluco da quebrada dos Estados Unidos, que se autoproclama um gangster, e durante boa parte da sua carreira ele falou que ele era o cara mais brabo do UFC. E o Nate Diaz, assim como o irmão dele, Nick Diaz, são 2 caras que fizeram época no UFC e que, apesar de nunca terem sido campeões do mundo, eles contracenaram em 2 grandes rivalidades no MMA. Nick Diaz contra o George St. Pierre e o Nate contra o Conor McGregor no auge. Foi o Nate que em 2016 quebrou a sequência de vitórias consecutivas do McGregor no UFC com o mata-leão no 2º round. E nessa época da criação do cinturão BMF, ele tinha acabado de ter 2 guerras com o Conor McGregor na revanche e com o Anthony Pettis. O Nate Diaz estava marchando pra frente num time gigantesco nessa época. E o outro cara que também estava marchando era o Jorge Masvidal, porque nesse mesmo ano de 2019, ele havia acabado de bater o recorde de nocaute mais rápido da história do UFC em apenas 5 segundos, nocauteando o prospecto Ben Askren, que havia sido trocado pelo Demetrius Johnson com o One Championship. Ben Askren, que por sua vez era campeão meio médio no One Championship, e além de chegar no UFC com vitória sobre o ex-campeão Robbie Lawler, quando ele entrou no octógono ele estava 19-0 no MMA. Então foi assim que a gente teve um Nate Diaz e um Jorge Masvidal, ambos marchando pra frente num time gigantesco e falando que eles eram os mais bravos do UFC. O presidente Dana White resolveu criar o cinturão Baddest Motherfucker. Masvidal começou a luta chegando rápido, pressionando Diaz e conectando golpes pesados que abriram um rombo no supercílio do Nate Diaz. Entre o 3º e o 4º round, um médico interviu em função do corte e Jorge Masvidal foi assim o campeão inaugural do cinturão BMF por nocaute técnico e interrupção médica. Nessa disputa inaugural, Masvidal e Nate Diaz mostraram que disputar esse cinturão não era simplesmente sobre vencer a luta, mas entregar para os fãs de UFC o mais puro suco de violência, que é o que o Brasil quer ver. Como dito anteriormente, o cinturão BMF não confere o título de campeão absoluto da categoria, não está necessariamente ligado à divisão de peso ou à defesa obrigatória do cinturão. É basicamente um cinturão onde 2 lutadores vão fazer um concurso de macheza e no final um dos 2 vai nocautear o outro. E foi assim que pouco mais de 3 anos depois, no UFC 291, Justin Gaethje e Dustin Poirier, que haviam se enfrentado 5 anos antes, luta na qual Dustin Poirier venceu por nocaute no 4º round, e agora ambos os lutadores se enfrentariam numa revanche na tentativa de entrar novamente no caminho para a disputa de cinturão da categoria, após ambos terem batido na trave na disputa de cinturão contra Charles Oliveira. E foi assim que, após um longo período de inatividade
atividade, esse cinturão foi ressuscitado na categoria peso leve. E essa disputa ter sido entre Gaethje e Poirier foi perfeito, porque eles eram dois dos 3 maiores porradeiros da categoria. Entretanto, dessa vez a luta não chegou no quarto round, porque já no segundo round, Justin Gaethje conectou um chute rodado na cabeça, que derrubou imediatamente o diamante Dustin Poirier, já caindo desacordado e fora de combate no octógono. Assim, o segundo dono do cinturão BMF foi ele, Justin Gaethje. E no grande esquema das coisas, tudo isso pareceu apenas um grande contexto para o que viria a acontecer no UFC 300. O UFC 300, que acredite se quiser, estava tão recheado que essa disputa de cinturão BMF não foi nem a principal nem a co-principal. As últimas lutas foram Alex Poatan contra Jamal Hill e as chinesas Zhang Weili e Xiao Nanyan, que fizeram inclusive a primeira luta da história do UFC entre 2 chineses disputando o cinturão. E bom, antes da luta delas, a gente teve Max Holloway e Justin Gaethje disputando o cinturão BMF. Você provavelmente já assistiu essa luta ou pelo menos ouviu falar. E por sinal, se você ainda não assistiu essa luta aqui, pare tudo que você está fazendo na sua vida depois desse vídeo, vai lá assistir. E essa luta entre o rei da violência, Justin Gaethje, e o recordista com o maior número de golpes desferidos do UFC, Max Holloway, começou com ambas as partes cautelosas, respeitando o poder de nocaute do adversário. No final do primeiro round, Holloway conectou um chute rodado que quebrou o nariz de Gaethje. Mas no terceiro e quarto rounds, a trocação se intensificou e Justin Gaethje chegou a balançar Holloway no quarto round, mostrando que a carta do nocaute também estava na manga dele. Nos últimos 10 segundos de luta, Max Holloway apontou pro centro do octógono com os dedos indicadores e chamou Justin Gaethje para trocar porrada como se não houvesse amanhã, materializando todo o significado do cinturão BMF nesse gesto. Quando os dois lutadores mostraram que eles realmente não se importavam em vencer a luta por decisão, eles queriam ganhar por nocaute. E foi assim que o Justin Gaethje aceitou o convite do Holloway e os dois botaram marcha 100% em ataque e 0 em defesa. Quando faltando 1 segundo para acabar a luta, Max Holloway acertou um cruzadaço que apagou Justin Gaethje, que caiu estalpelado no chão do octógono, e o resto é história. Só quem viu isso aqui ao vivo sabe, né? Se você viu essa luta ao vivo, deixa aqui nos comentários. E foi assim que Max Holloway se coroou o terceiro dono do cinturão BMF. Nessa luta que se encaixou perfeitamente com o espírito do cinturão, do cara mais brabo, que vai até o fim, que vai pra guerra. A dramaticidade reforça o valor simbólico do cinturão, mais do que técnica pura, mas entrega, resistência e instinto de guerra. Mais recentemente, em julho de 2025, no UFC 318, na luta de despedida do diamante Dustin Poirier e na conclusão de uma trilogia épica com Max Holloway, essa luta foi ainda além da disputa do cinturão BMF, porque o destino aqui teve um papel quase que poético. Max Holloway, que estreou no UFC 143 em fevereiro de 2012, teve como seu primeiro oponente no UFC Dustin Poirier, que entregou a primeira derrota do Holloway na carreira por triângulo no primeiro round. 7 anos depois, eles disputaram um cinturão interino dos pesos leves e novamente Dustin Poirier venceu a luta, mas dessa vez por decisão unânime. E agora, 13 anos depois, o mesmo Dustin Poirier que deu as boas-vindas pro Holloway no UFC estava indo para sua luta de despedida com o seu velho parceiro de dança Max Holloway. Então Poirier foi a primeira luta do Holloway no UFC e o Holloway foi a última luta do Poirier no UFC. E novamente, como já era de se esperar, foi uma guerra de 5 rounds, na qual Max Holloway se sagrou o vencedor final na trilogia com Poirier. E apesar dessa luta ter sido a primeira disputa de cinturão BMF que foi para decisão dos jurados, o Holloway apontou pro centro do octógono faltando 10 segundos e eles começaram a trocar soco, mas o Dustin Poirier, que já tava morto também, não aguentou a bronca e deu um abração no Holloway e a luta foi para decisão dos jurados. Apesar disso, o Holloway foi o primeiro a defender o cinturão BMF com sucesso. E a segunda defesa do cinturão BMF do Max Holloway já tem data marcada e local no UFC 326 contra o nosso grande Charles do Bronx. No primeiro combate que aconteceu em 2015, quando ambos os lutadores competiam no peso pena, mas que infelizmente terminou após apenas 1 minuto de luta, quando Charles sofreu uma lesão bizarra no esôfago e deitou no chão do octógono levando as mãos ao pescoço, resultando em um nocaute técnico para Max Holloway. De lá pra cá, Max Holloway foi campeão mundial peso pena do UFC e se consolidou como um dos melhores pesos penas da história do UFC, na mesma prateleira que José Aldo e Alexander Volkanovski. Charles Oliveira, por sua vez, também foi campeão mundial, mas da categoria de cima, os pesos leves. Enquanto que Holloway se tornou o campeão com o maior número de golpes conectados da história do UFC, Charles Oliveira se tornou o maior finalizador do UFC. Ou seja, de um lado a gente tem literalmente o cara mais porradeiro por números da história do UFC, e de outro lado a gente tem um lutador completo, que oferece perigo não só na trocação, mas também com finalizações. Ambos recentemente perderam para Ilia Topuria por nocaute. Holloway nos pesos penas e Charles Oliveira nos pesos leves. Topuria nocauteou Holloway em outubro de 2024 e o Charles em junho de 2025. Esse fato cria um elo narrativo. Ambos os lutadores que disputam o BMF agora têm pendências contra o mesmo adversário, Ilia Topuria, o que adiciona ainda mais tensão na disputa do cinturão BMF 2026. Porque apesar do número 1 do ranking peso leve
deve hoje ser o Arman Tsarukyan, a gente acabou de presenciar a maior furada de fila da história do UFC, porque em janeiro, Paddy Pimblett e Justin Gaethje vão disputar o cinturão interino dos pesos leves, depois do recente afastamento de Ilia Topuria da divisão. Isso significa que a gente tem o top 1 Arman Tsarukyan ficando para trás dos top 4 e 5 do UFC que vão disputar o cinturão interino. Então não seria exatamente um exagero da minha parte falar que é possível sim que o vencedor de Charles e Holloway enfrente o vencedor de Pimblett e Gaethje. É totalmente possível. Dito isso, o cinturão BMF, que é um título simbólico e não depende de rankings nem de categorias de peso, vai acabar sendo muito mais um chamariz em 2026 do que um título de fato. E a pergunta que não quer calar aqui é: quem vai vencer a guerra civil nos pesos leves do UFC? A gente tem agora um verdadeiro GP acontecendo na categoria até 70 quilos. Porque, como eu disse, o atual campeão da categoria, que é o Ilia Topuria, que nocauteou todo mundo e tá afastado do UFC agora por causa do divórcio dele. UFC Casablanca. Daí a gente tem o número 1 do ranking de Tsarukyan, que já venceu o número 6 Dan Hooker, e já venceu o número 2 também, que é o Charles. A gente tem o número 2 e o número 3 do ranking, Charles e Holloway, que vão lutar de novo agora no comecinho do ano. E aí os números 4 e 5 do ranking, Justin Gaethje e Paddy Pimblett, vão lutar também em janeiro para disputar o cinturão interino. O que significa que daqui para fevereiro de 2026, a gente vai ter 3 caras bem na fita. O vencedor de Gaethje e Pimblett, o vencedor do cinturão BMF e o Tsarukyan, que já venceu o Dan Hooker agora no final do ano. O complicado dessa história é que a gente não sabe por quanto tempo o Ilia Topuria vai ficar afastado. E quando ele voltar, a gente também não sabe se ele vai defender o cinturão peso leve dele ou subir pra pegar o Islam Makhachev numa super luta. O UFC Casablanca. Tá foda hoje. Fazendo uma análise dessas duas lutas, Paddy Pimblett, que tá com 30 anos, vai lutar com o Justin Gaethje, que já tá com 37. Essa luta vai ser o primeiro grande desafio da carreira do Paddy Pimblett. E se a gente estivesse falando aqui de um Justin Gaethje de até uns 32, 33 anos, eu botaria todas as minhas fichas nele por nocaute. Mas o bicho tá velho. Se o Pimblett fizer bem a manutenção de distância, eu acredito que ele consegue vencer por finalização ou decisão dos jurados. E eu diria o exato mesmo sobre a luta do Charles com o Holloway. Porque apesar do Charlinho também ter poder de nocaute, na luta deles dois com o Ilia Topuria, o Holloway mostrou que ele tem mais queixo que o Charles. Porque ele aguentou com o Topuria até o terceiro round e o Charles foi nocauteado já na primeira troca de socos no primeiro round. Então se ele fizer um jogo mais inteligente, tal qual ele fez com o Michael Chandler na luta anterior, daí sim eu consigo enxergar o Charles vencendo essa luta, se tudo der certo por finalização. E eu admito que eu tô com frio na barriga da porra, porque eu adoro os dois lutadores, sou fãzaço do Charles e do Holloway, mas eles dois não são mais meninos. Os dois recém fizeram aniversário, o Holloway fez 34 anos, o Charles fez 36 anos. E eu acredito que depois dessa luta, um dos dois vai encaminhar para a fase final da carreira, possivelmente fazer mais uma ou duas lutas e se aposentar do MMA. E o meu coração brasileiro quer que o Charles vença essa luta, mas ao mesmo tempo vai ser triste demais ver o Holloway aposentar, porque o cara é muito bom, é foda. E voltando a falar agora do cinturão BMF, o que o futuro guarda para esse cinturão provavelmente vai para um único caminho, porque com uma categoria peso leve cada vez mais envelhecida e as disputas de cinturão mundial cada vez mais sente o trias da Dagestan e Forget, com campeões vencendo e defendendo os cinturões com lutas amarradas burocráticas, buscando a vitória por pontos, o título BMF muito em breve deve ter um novo hiato, ficando adormecido por alguns anos, até que pinte uma nova geração que faça jus ao que esse cinturão representa, revivendo assim o título do Baddest Motherfucker no UFC. Hoje, no papel, a única divisão que apresenta algo remotamente próximo disso são os meio médios, categoria até 77 quilos. Enquanto isso, o cinturão BMF permanece como um coringa no calendário do UFC, tal qual no UFC 326, e quando surgir será um evento especial, nomeando o atual lutador mais brabo do UFC. E enquanto um novo campeão BMF não for coroado, eu tenho uma pergunta pra você. Como esse cinturão foi criado apenas em 2019, ano no qual a gente já tinha tido quase 30 anos de história no UFC, eu fiquei me perguntando essa semana quais outras lutas BMF poderiam ter sido feitas na história do UFC e do MMA. Até mesmo entre o UFC e Pride nos anos 90 e 2000. Por exemplo, o quão foda teria sido uma luta do Fedor Emelianenko contra o Randy Couture ali no finalzinho dos anos 2000. O quão foda teria sido uma luta do John Jones contra o Cain Velasquez no começo da década passada. Ou do Anderson com o John Jones. Puta! Não! Eu não acredito, meu! Isso só pra citar algumas que pintaram na minha cabeça. Mas comenta aqui, qual seria a disputa hipotética de cinturão BMF mais foda possível da história do MMA? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de clicar em Seja Membro na bio do canal para conferir as vantagens de entrar pro Clube da Luta e apoiar o meu trabalho aqui no YouTube e me ajudar a entregar mais e melhores histórias pra você todas as sextas-feiras. Semana que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.